Olá pessoal, muito bem-vindos ao terceiro vídeo de evolução. Welcome, bienvenidos. Então, a gente já no primeiro vídeo fez um histórico da evolução, né, da seleção artificial e natural, descoberta por Charles Darwin. No segundo vídeo a gente aprofundou quais são os pilares da evolução, o que precisa acontecer com os organismos para que eles evoluam. E também tratou do ambiente, que é esse último slide aqui que a gente parou na última aula. Então, o ambiente ele é um agente de seleção, tá? E agora a gente vai ver nessa terceira aula alguns demais aspectos aqui que precisam ser elucidados. E depois vai ter uma quarta e última aula com as principais dúvidas e equívocos da interpretação do que o Darwin escreveu. A gente às vezes escreve algumas coisas e a pessoa lê e tira suas conclusões, né? Um livro ele não contém a verdade absoluta das coisas. Muito do que as pessoas falam sobre o que leram também não contém a verdade das coisas, tá? Então é complicado, né? Você escreve uma coisa e uma pessoa pode usar isso de uma forma muito diferente do que o autor escreveu. A gente vai tentar aqui ser fiel aos autores, né? Mas nesse último eu vou dar uma saída um pouco para ver o que acontece. Vamos ver então aqui. A gente parou nessa questão, que é a questão da alopatria e da simpatria, tá? Então vamos resumir isso com esse slide aqui, ó. Essa é uma população no ano de 7 milhões antes de Cristo. E essa é uma população que se dividiu em duas novas populações e elas se tornaram tão diferentes que agora são espécies em 2017, certo? Então, partindo disso aqui, e essa seta significa um grande período de tempo que foi capaz até de abrir um rio aqui, e essa espécie aqui ficou desse lado do rio, que era o lado mais estável, as coisas não mudaram muito, ela também não mudou muito. E essa nova espécie surgiu porque ficou num lado do rio que era muito mais seco, só ficaram algumas árvores que eram até parecidas com aquelas, mas que eram resistentes à seca, por exemplo, e agora, hoje, aquelas raríssimas árvores que tinha lá, hoje elas têm aqui, se modificaram tanto que já não conseguem mais trocar pólen e originar descendentes férteis com aquelas árvores de lá. Portanto, uma nova espécie. Entenderam? Isso é alopatria, ou seja, espécies originadas a partir de uma espécie ancestral devido a pátrias diferentes. Quais são as pátrias diferentes? Os dois lados do abismo. Um outro caso é a simpatria, em que o processo evolutivo ocorre no mesmo lugar. Não há um abismo, há outros fatores que não o abismo, porque ele não existe, e que criam espécies novas. Pode ser a que a gente já falou na outra aula, que é uma grande capacidade reprodutiva de alguns indivíduos. Alguns indivíduos mudam o modo de polinização, por exemplo, dá uma mutação e aqueles que eram polinizados por insetos acabam, e aí acabam outros sendo polinizados pelo vento, aí o vento é mais fácil e eles acabam seguindo caminhos diferentes no mesmo lugar, só mudou o polinizador, por exemplo. Tá? Isso aqui é o mais comum para originar novas espécies, isso aqui é mais raro. Tá? Bom, aí a gente vê aqui em cima nesse quadro, ó, 7 milhões de anos atrás, atualmente, uma seta mostrando que mudou e aconteceu. Isso cria uma certa confusão na cabeça das pessoas, que eu vou explicar na última palestra, que é os problemas de interpretar a teoria e os equívocos que as pessoas cometem ao lê-la. Tá? Não é assim que ocorre exatamente a evolução, a origem das espécies. Vamos ver com detalhe como ocorre nessa figura aqui. Ó, tá? Então, vamos ver que a coisa é bem mais complicada. Tá? A coisa é muito complicada, mais complexa, e o que Darwin escreveu, e que a maioria dos cientistas escreve, e que eu aqui vou tentar
colocar para vocês é da forma simples que está aqui, ó, que é a mesma forma daqui. Ó. Poucas setas, pouca informação para as pessoas entenderem. Mas o processo mesmo ele está aqui. Ó, tá? Então vamos supor que aqui ó, é uma espécie ancestral e aqui ela originou a espécie A, a espécie B, a espécie C, a espécie D. Só para dar uma luz para vocês em umas coisas aqui. Se aqui é a espécie ancestral e aqui são as espécies descendentes, o tempo está fluindo como nesse rio? Está fluindo aqui, da nascente para a foz. Então a evolução ela pode ser simbolizada por um rio, cuja nascente é a espécie antiga e a foz são as espécies novas. E se você virar essa figura de ponta cabeça, ou virar a cabeça também, você vai ver que a evolução também pode ser uma árvore, que Darwin originalmente simbolizou como uma árvore, cujas raízes é a espécie original e cujas folhas lá na ponta são as espécies novas. Muito importante você então lembrar que o tempo flui no rio e o tempo sobe em direção à copa da árvore. Muito importante você lembrar que nesse processo, tudo que existe hoje em 2017 e que está vivo, está aqui na pontinha dos ramos da árvore ou na foz do rio. Todas as plantas, animais, seja lá o que for que seja isso aqui, para trás morreu, isso é certo. E pode acontecer de ter ramos aqui ó, que não conseguiram chegar até a foz do rio ou até a ponta da árvore. O que aconteceu com um ramo ou com uma canoa que não chegou na foz do rio ou na ponta da árvore? Pense um pouco. Ele é uma canoa que afundou ou ele é um ramo que morreu. Então essas são as espécies que não chegaram ao hoje, elas são extintas. E aqui ó, existe uma espécie, isso é muito importante aprender na evolução. Essa é uma espécie que foi modificando tanto que originou outras duas. Então ela também já não existe mais aqui ó. Agora vocês vão ter que dar uma pensada porque pode embaralhar a cabeça de algumas pessoas. Mas é isso mesmo, acreditem. Tudo que está aqui na foz do rio está vivo e todo o resto já foi. Já foi uma outra espécie, mas já está extinto. Pessoal aí que está estudando para vestibular ou para o ENAD, Enem, essas coisas, geralmente cai coisinha de questão com essas árvores aqui, ou com esses rios aqui, e é bom aprender isso aqui, como que você interpreta, tá? Agora vem a parte que dificilmente vão pedir no ENAD, ou no vestibular, ou no Enem, que é o seguinte, que é o zoom, tá? Pega uma lente de aumento nesse braço e você vai enxergar essas linhas, tá? Isso é a deriva genética que eu expliquei na aula anterior, né? Que são essas linhagens, essas famílias de indivíduos de uma mesma espécie e todos os cruzamentos que eles fizeram. Quem transou com quem originou quem. E aqui o tempo também está correndo. Ó. E aí tu dá um aumento nisso aqui. Você vai enxergar isso aqui. Ó, que é quase como se fosse assim. Vamos dar nomes bem comuns assim. José transou com Maria e originou não sei quem. Ciclano transou com Beltrana e originou fulana. Tá? Um histórico, imagina um histórico disso aqui para toda uma espécie de planta numa floresta durante milhões de anos. Seria a árvore. E aí, se a gente tivesse que cada linha aqui simboliza genes diferentes ou formas muito diferentes, a gente vai ver que isso aqui vai indo para um lado, vai indo para o outro, até que se separam-se os ramos aqui, aí originam as novas espécies. E você vai pegar uma planta daquela, polinizar a flor da outra e não vai dar o fruto fértil aí. É a prova cabal de que são espécies diferentes. Enquanto aqui no ramo, embora pareça separado, você consiga pegar aqui, ó, acompanha a seta branca, e transar aqui com outro indivíduo, vai originar um indivíduo fértil, ainda não é uma espécie diferente. E se você ampliar aqui, você vai ver aqui mais detalhadamente, por exemplo, para 30 plantas, quem é o pai, quem é o filho, quem fez cruzamento com quem. Entenderam essa figura?
Isso é o que realmente acontece. Isso aqui é uma simplificação tosca, grosseira, bruta, rude, para mostrar que a partir de uma espécie se originam outras. Mas o processo mesmo, ele demora e tem muitos cruzamentos sexuais e tem muitas pressões aqui. Cada indivíduo desses morreu por algum motivo. Às vezes um filho morreu cedo, muitos filhos morreram cedo, e aí que a árvore vai se originando. Espero que agora na cabeça de algumas pessoas tenha clareado a complexidade que é a origem de uma espécie. Não é uma coisa que é do dia para a noite, tá? E aí, depois de muitos anos, milhões de anos às vezes, as coisas seguem rumos tão distintos aqui. Vocês percebam que tem uma parte mais fina, mas tem umas partes mais grossas. Ó. São probabilidades, são tendências de espécies se formarem aqui dentro. Mas pode ser que nunca mude, continua sempre o mesmo ramo. Tá? Ou pode ser que todo mundo aqui morra. Cai um asteroide e mata todo mundo. Ou a temperatura muda e todo mundo morre de calor. Aí a espécie se extingue. Mas se sobrarem alguns indivíduos aqui, a coisa pode ir adiante. Tá? Bom, então esse processo se chama especiação, formação de espécies. Muito comum, já expliquei na primeira aula, né, em cachorros. Ainda há um debate se cachorros realmente já são espécies diferentes ou não. As raças de cachorros, que a gente chama hoje, partiram do lobo. Alguns lobos eram um pouquinho mais bonzinhos e o homem começou a fazer amizade com eles, né? E aí foi domesticando, até que hoje em dia alguns cães são bem diferentes, mas ainda existem alguns cães parecidos com a espécie original primitiva, que é o lobo, tá? Um lobo que não é esse lobo que está por aí, é um lobo mais antigo, né? Um pouco diferente dos lobos que existem hoje. Isso também é uma coisa que eu vou falar na última aula, que muita gente confunde isso. Nossa, mas se o cachorro veio do lobo, por que o lobo ainda existe? Né? Aí fala, não, meu, é o seguinte, o lobo, é uma boa pergunta, né? O lobo que originou os cachorros que tem hoje não é exatamente esse lobo que está aí, é um outro lobo que já talvez pouquíssimo dos genes dele chegaram até os lobos atuais e inclusive os cachorros atuais. E também tem uma metáfora futebolística excelente para falar sobre por que ainda tem lobos hoje. Porque em time que está ganhando não se mexe, ou se mexe muito pouco. Tá? Então, se essa é a espécie que originou a outra, para começo de conversa, não é a espécie que originou a outra, é uma espécie muito parecida com o lobo de hoje que originou os cachorros. E a mesma analogia se faz aos macacos. E ela tem dado tão certo que ainda hoje ela existe de uma forma já diferente daquela forma que originou os cães, mas ainda é um lobo, tá? Entenderam isso? Isso parece banal, parece meio trivial, mas essa pergunta é chave para entender a evolução. Então aí eu vou falar depois na última aula, o homem veio do chimpanzé? Não, o homem não veio do chimpanzé, o homem veio de um macaco já que não existe mais, que é parecido com o homem e que muito parecido com o homem e menos parecido um pouco com o chimpanzé, tá? O chimpanzé já é um outro ramo que não tem tanto mais a ver como o macaco que originou o homem para nós, tá? Entendam isso. Aqui também, ó. Eu sempre gosto de brincar aqui e dizer, nossa, que fim levaram os dinossauros, né? Que fim melancólico, virar comida para humano, né? Beleza. Curiosidade sobre a evolução, a velocidade da evolução. Existem dois tipos de espécies especialistas e generalistas. Vou dar um exemplo de espécie especialista. Algumas espécies de sapos, tá? Elas vivem só ali naquele riozinho, tem que estar aquela temperaturazinha, a umidadezinha. Já um generalista é o rato, tá? O rato sobrevive dentro de navio, sobrevive dentro de não sei do que. Só não sobrevive, eu acho, no gelo lá no Alasca, mas no deserto tem rato também.
As espécies que são muito chatas, as exclusivas ou especialistas, elas evoluem rapidamente às vezes, tá? E essas espécies generalistas, elas evoluem lentamente, tá? Por que que as especialistas às vezes evoluem mais rapidamente? É a questão que eu havia explicado na aula número 2, que é a questão da rainha vermelha, que é a coevolução. Muitas vezes elas estão atreladas às outras coisas, como o puma, né, como é que chama? Guepardo está atrelado à sua presa. Então, presa evolui, guepardo evolui. Presa evolui, guepardo evolui. Porque que se não correr mais rápido, ele não pega a presa. Já os generalistas, às vezes eles comem, o rato come de tudo, né, o pombo também. E aí eles... Mas o pombo é uma exceção, não vou falar. O rato tendem a evoluir mais lentamente, esses generalistas, porque eles, se acabar um alimento, ele vai para outro e não se extingue a nível local tão rapidamente, tá? Esse assunto depende, né? Tipo, às vezes você consegue encaixar o animal no generalista ou no especialista, e às vezes você não consegue encaixar ele muito bem. E é normal isso na ecologia, você não conseguir encaixar o animal num estereótipo dele, né? Às vezes os animais fogem aos estereótipos e as plantas também. Então, abram sempre o olho para isso, porque no mundo você não pode chegar e dizer, você é generalista ou você é especialista. Sempre tem um meio termo. E esse meio termo ele é evolutivamente importante porque são os meios do caminho que as pessoas também tanto criticam na teoria da evolução. Nossa, mas se o cachorro veio do lobo, então tem que ter um lobo meio cachorro em algum lugar. Que é justamente esses intermédios que existem. Basta você cavucar e achar os esqueletos, tá? É muito importante, seria muito bom as pessoas que trabalham com evolução não mostrar assim, o macaco e depois o homem, né? Mostrar todos os meio termos que com muito sacrifício foram escavados e encontrados para mostrar que tem que vai mudando aos poucos, não é de uma hora para outra que deixou de ser um e foi outro, tá? Triste é a próxima informação, a longevidade típica de uma espécie, 1 milhão de anos, tá? O ser humano suspeita-se que está aqui como a espécie que é atual, né, o Homo sapiens, há 200 mil anos, um pouco menos. Então nós temos aí um tempo ainda, mas depois vai vencer. Nosso prazo de validade, segundo alguns autores, a gente tem 800 mil anos, estaria perto do prazo de validade. Dependendo do autor que estuda os crânios e os esqueletos, a gente já até venceu. E uma outra triste realidade sobre o que acontece com a maioria das espécies, 99% das espécies que alguma vez existiram nesse planeta já foram extintas. Então, mais do que qualquer pessoa que tenha aí cartas ou bola de cristal, eu posso afirmar com base em estudos sérios de esqueletos e de quanto durou cada espécie de animal que o ser humano vai acabar com 99% de certeza dentro de talvez algum tempo aí de mais alguns milhares de anos. Mais que qualquer bola de cristal. Sem querer tirar os outros, né? Já tirando. Aí é engraçado, né? As pessoas preveem tanta coisa sobre a humanidade e esquecem de prever com base nos dados mais confiáveis, que são os esqueletos, né? Aí, ó. O que faz um ser humano não chegar, né, à sua idade plena, né? Por exemplo, quando você tem 0 anos de idade, até 5 anos de idade ali, ó, você vai morrer, provavelmente, por doenças infecciosas, a maior parte dos casos, tá? De 20 a 90, 70% de chance aqui, ó. Pega 90, diminui de 20, você vai ter essa parte cinza aqui. 70% de chance de uma criança novinha morrer de doença infecciosa, de doença circulatória ou respiratória, menos. E de câncer é bem pouca chance. Se você for uma pessoa com 20 anos, ó, aumenta bastante aqui a parte branca, ó, que é a chance de você morrer com violência. Que é aquela questão, né, de balada, alguém pegou quem não devia pegar, usou o que não devia usar, e aí sai um atrás do outro, você já sabe, né?
Depois, ó, quando você chega aos 50, você pode pegar um câncer aqui, vai ter uns 30% de chance de morrer de câncer. Depois doenças circulatórias, porque você comeu pizza, bacon demais, muita breja também. E depois, se você chegar aos 80, aí os fatores podem, né, ser diferentes. Volta a ter problema respiratório, volta a ter problema no coração. O coração é uma coisa incrível, né? Durar 80 anos batendo sem parar é uma coisa incrível. Por isso que se a gente sabe que, né, ninguém vai conseguir aqui na Terra, muito possivelmente ninguém vai conseguir viver mais do que 200 anos tão cedo, a chance da gente acabar extinto é grande, por uma série de coisas, por causa desses estudos. Então, agora vem uma coisa importante de novo. Vamos sempre brincando aí, depois de vez em quando falando umas coisas bem interessantes para a aula ir num ritmo legal. Vamos pensar assim, pessoal. O que são essas figuras? São o que pode acontecer com uma variável que é fundamental para definir uma espécie. Então vamos colocar o seguinte. Vamos supor que o eixo X aqui seja o tamanho do bicho. E o que está em vermelho é há muito tempo atrás como que era o tamanho daquele grupo de bichos, população de bichos. E o que está em azul é o futuro evolutivo desse bicho, se certas coisas acontecerem. E aí o tipo de seleção teórica, e já comprovada, prática também, que pode acontecer, são 3 tipos básicos. Vamos supor que no passado evolutivo, animais com peso médio, animais em forma, eram a grande parte da população. E no futuro distante, não se sabe exatamente porquê, animais gordinhos e animais bem magrinhos foram favorecidos. Tá? E aquele animal médio, que era o mais comum, acabou sendo mais raro, e aí se originaram 2 espécies diferentes, que são as espécies gordinhas e magrinhas. Tá? Isso é seleção disruptiva. Você parte de uma média e favorece os extremos, né? Extremos de peso. Poderia ser extremos de altura. Vamos supor que no futuro só os bem altos e os bem baixinhos fosse vantajoso ser assim, e não fosse vantajoso ser de tamanho normal. Entenderam? A seleção estabilizadora é aquela que acontece com algumas espécies, como o crocodilo ou com até o próprio lobo, que a maioria dos lobos são de um jeito e no futuro vão continuar sendo desse jeito. Ou seja, é vantagem ser assim, o time que está ganhando não se mexe. Tá? E aqui ó, é um bem interessante, um outro tipo, que é a direcional. No passado era vantagem ser magrinho ou baixinho, e no futuro é vantagem ser grande e pesadão. Um grande exemplo aqui é o advento dos dinossauros, né? Teve uma época que os dinossauros eram pequenos, bem pequenos, e depois, como geralmente é uma pessoa que é maior que a outra, acaba surrando a outra, por algum motivo os dinossauros foram cada vez ficando maiores, e muitos deles deixaram de ser pequenos e magrinhos para serem altos, grandes e fortes. E todo mundo sabe depois que isso aqui foi zerado com provavelmente um asteroide, e aí os grandões se deram mal por um outro motivo, mas aí já é um caso um pouco específico, diferente, e voltou a ser novidade, a ser bom, ser pequeno e magrinho, que é o surgimento dos mamíferos. Então, pessoal, quando você começa a estudar a evolução, você vai ver que existe uma quantidade formidável, enorme, legal de coisas que ela explica e para a gente discutir, certo? Aqui a gente poderia discutir, e o futuro do ser humano, qual que vai ser? E aí a gente pode pensar em algumas variáveis. Será que no futuro o ser humano vai ser, em termos de tamanho do cérebro, vai ser disruptivo? Pessoas com cabeção e pessoas com cabecinha vão ser o futuro? Será que o cérebro vai continuar do mesmo tamanho?
Ou será que o tamanho do nosso cérebro tende a aumentar no futuro? Se a inteligência que traz o dinheiro e atrai todo mundo, geralmente, né? Nem sempre a pessoa inteligente consegue dinheiro, é o meu caso, modéstia à parte. Mas vamos supor que quanto maior a cabeça, maior a inteligência, maior cérebro, maior dinheiro, maior a mulherada, maior a filharada, e vai todo mundo ficar cabeçudo, tá? Poderia ser, se o cérebro, o dinheiro, essas coisas fossem o mais importante, não são, né? Pelo menos por enquanto não se sabe se são. Traria uma população de cabeçudos aqui, alienígenas, né? Talvez aquela imagem clássica dos alienígenas tenha sido inspirada por um desejo da gente aumentar o tamanho da cabeça e ser mais inteligente. E vamos supor também, né? Bom, deixa pra lá, chega, chega disso, já entenderam, espero que sim. Aqui tem alguns exemplos de plantas que eu imagino que estão evoluindo muito rapidamente ou por algum meio ainda desconhecido exatamente o que acontece, mas eu tenho alguns palpites de plantas que talvez já estejam se tornando espécies diferentes. Tá? Por exemplo, o Ocotea pulquela, uma laurácea. Ela ocorre no cerrado, senso estricto, cerrado comum, e aqui no cerrado ela é pequena, né? Tem todas aquelas características de cerrado. No cerradão, ela já é um porte arbóreo, como aqui, mas não é tão grande. E na Mata Atlântica, ela já é uma árvore muito grande, podendo chegar a vários metros de altura e alguns centímetros aí de diâmetro. Então, como ela é uma planta muito comum em muitos lugares distantes e com pressões seletivas muito diferentes, talvez o Ocotea pulquela daqui a alguns milhares de anos vai ser o Ocotea pulquela e mais 2 espécies. E se vocês forem ver o número de espécies de árvores que existem hoje, isso aqui é bastante plausível, bastante provável e acontece normalmente aí na natureza, tá? O que fez o Ocotea pulquela sair de Ocotea pulquela para transformar em 3 espécies? Como que é o cerrado? Muito diferente de solos da Mata Atlântica, né? E aí o porte poderá indicar uma nova espécie no futuro. Mas aí tem aquela questão da genética, né? A gente vai ter que colocar pólen dessa nessa, pólen dessa nessa, trocar os pólens e ver se vai produzir uma semente fértil. Se continuar produzindo, ainda não são espécies diferentes. E basta lembrar também que só o tipo de solo, ou como aqui, né, não é só a altura, não é só o cérebro, não é só a gordura que define um ser vivo. Então, para se tornar uma espécie diferente, tem que ter várias coisas graves acontecendo, né, para fazer com que a planta, o animal, o bicho ou o próprio ser humano divirja do original. Bom, aqui outras formas, né, da gente pensar em evolução, tá? A gente estava falando antes nós estávamos falando de seleção, né, disruptiva, tal. Agora nós vamos falar sobre evolução divergente, tá? E aqui as pressões que fazem isso acontecer. Então, divergente é fazer o quê? É ir para longe do que estava originalmente. Tá? Então, um peixe ele pode partir desse tipo de boquinha e chegar nesse tipo de boquinha depois ao longo de milhares de anos. Tá? Pode partir desse tipo de bico para esse tipo de bico. Conforme aqueles que têm esse tipo de bico conseguem comer frutos maiores, uma vez que frutos pequenos estão muito raros e esses aqui vão morrendo porque só conseguem pegar os pequenos, não conseguem pegar os maiores, e vai favorecendo outros tipos de bico à medida que o recurso falta. As espécies que têm naturalmente bicos maiores, alguns indivíduos conseguem se reproduzir, enquanto os de bico pequeno não passam os genes, e aí a gente vai divergindo desse bico para esse bico aqui. Isso geralmente é o que acontece de forma muito, muito comum na maioria dos casos. Um caso mais raro é a evolução convergente, que é uma coisa extremamente polêmica
que teoricamente prediz coisas quase que seriam absurdas, tá? Que eu vou comentar também na última palestra, que é os erros comuns que as pessoas têm ao pensar sobre evolução. Um exemplo de evolução convergente é grupos de animais como os morcegos e as aves, que são totalmente diferentes na sua origem, né? Sua origem é muito diferente, mas ambos têm asas atualmente, tá? Então, a evolução convergente ela é interpretada da seguinte forma: sempre vai acontecer, ou na maioria dos casos vai acontecer evolução convergente naqueles atributos do ser vivo que são muito essenciais. Por exemplo, animais dos mais diferentes tipos de linhagens, né, de origens, têm olhos. Porque óleo é importante. Quem não enxerga, você sabe, né? A mesma coisa, para alguns grupos de animais, é importante ter asa. Então os animais eles partiram aqui, ó, na seta branca, surgiram vários caminhos, até o momento que, nossa, para morcego é importante ter asa. E aí, dos dinossauros que eram répteis, né, no passado eram muito mais reptilianos, surgiram as aves, tá? E aí eles andavam no chão e de repente, nossa, é melhor voar mesmo e tal. E aí grupos muito separados concluíram que asas é importante. Claro que eu estou falando numa linguagem assim, né? Concluíram, ninguém pensou muito nisso, né? Então, ela é um caso assim mais raro de acontecer, né? Mas acontece e teoricamente a gente poderia afirmar coisas bem bizarras, que é a questão do seguinte: a gente poderia voltar a ser como já foi no passado. Igualmente, igualzinho não, mas parecido, tá? Então, uma das coisas mais complicadas em filogenia, vocês podem estudar lá depois, é justamente definir quem que é o mais antigo de quem, porque um animal ele pode, ao longo da sua história evolutiva, ele pode ganhar asas, depois mais adiante ele pode se transformar em outra espécie sem asas, depois ele pode ganhar asas de novo. E mudar muito pouco as outras coisas e só essa questão da asa, olha que curioso. E aí a gente, nossa, esse animal ele é antigo ou esse animal é novo? Aí complica bastante a teoria da evolução nesses casos, tá? Para explicar é bastante complicado, mas não é impossível. E é uma coisa que poderia postular que no futuro a gente poderia voltar, no futuro Mad Max, que para quem viu os filmes, a gente poderia voltar a ser um Neandertal da vida aí, ogro, tosco, peludo, burro, comparado com a gente. E quem sabe, tudo é possível no nosso mundo, num caminho evolutivo bastante bizarro, e de milhões de anos a gente poderia voltar a ser parecido com o macaco de novo. Isso é uma questão comprovada pela ciência. Não é igual ao macaco. Poderia ser parecido com o macaco de novo. Lembrem, futuro Mad Max. Então, as origens lá desses grupos, né? O crocodilo e a ave, hoje em dia a gente concorda que eles são muito mais parentes do que o crocodilo com um rato. É só você olhar para um rato e olhar para um crocodilo, né? Você vai concluir que uma ave ela é muito mais parecida com um crocodilo, se você abrir a ave por dentro, não só para comer. A ave bota ovo, o crocodilo também, o rato não bota ovo, que eu saiba, nem o morcego, tá? Aqui, olhando para esse lado aqui, o rato tem mamilos, né, as fêmeas para dar leite, o morcego também. Então lá na origem, o animal que originou todos esses, né, ele originou esses 4 grupos aqui, mas por algum motivo desses mais jovens voltaram a ter asas aqui. Os dinossauros tinham asa muito no passado, né? E aqui mamíferos têm asas por algum motivo especial, e ter a asa não significa que eles são muito próximos hoje, tá? Eles são bem separados hoje por outras coisas mais importantes até que as asas, que é o que define mamíferos, né? E que também define répteis. Bom, acho que me fiz entender sobre isso, né? Curiosidades agora para nós relaxar um pouco.
esse processo evolutivo, ele é um processo que às vezes as pessoas falam, nossa, mas esse animal aqui você não vai conseguir nunca explicar. Ornitorrinco, por exemplo. Ou, vocês tentam explicar tudo, vocês cientistas aí acham que sabem tudo e tal. Não, a gente não sabe tudo. Porque tem umas pedras no caminho, tá? E vou te falar que é pedra grande, tá? Olha aqui, ó. Muitas vezes esse processo ele está indo de uma forma que a gente consegue entender o que está acontecendo em milhares de anos, milhões, mas aí cai uma pedra e mata muito bicho, mata, elimina evidências, a gente não consegue traçar muito bem o que está acontecendo por causa dos asteroides e as extinções em massa. Então, para complicar o estudo da evolução e dos fósseis, para nós tentar entender todos os caminhos tomados e criar toda essa teoria em cima, e expandir toda a teoria que o Darwin criou, e o Wallace, tem essas pedras no meio do caminho, os pedrões, né? Então lá, ó, quantas famílias, né, foram extintas, né, em milhões de anos atrás. Quase ali perto de 400 milhões de anos atrás, teve uma cacetada aqui que extinguiu muito bicho. Então eles param por ali e aqueles que sobreviveram seguem, e aí eles dominam o mundo, e aí a evolução dá um novo start, aí, um novo princípio, né, daquilo que sobreviveu. Então isso também é um fator assim, difícil de entender, de confusão, para a gente interpretar o que está acontecendo. Tá? E aqui está previsto uma grande, nos nossos tempos atuais, que é causada pelo homem. Certo? E aqui só para dar um exemplo das aves entre aspas, né, que andavam por aí até 7, 8 mil anos atrás, essa da direita aí, andava aí pelos pampas gauchescos predando muita gente. Tá? Imaginem, pessoal, você está num campo lá churrasqueando, você é um homem primitivo ali, 40 mil antes de Cristo, e vem uma ave desse tamanho aí que vai te comer. Então, o próprio homem, né, foi quem conseguiu, com a sua inteligência, suas lanças, caçar nos últimos 10 mil anos aí todos esses grandes animais que existiam na América Latina. Tá? Então, a gente começa já agora a falar de umas coisas um pouco diferentes na aula, que os fatores complicadores para nós entender a evolução, né? Falta de fósseis, muitos organismos não deixam fósseis, vem um asteroide, detona com todo mundo, ou quase todo mundo. A outra questão aqui era das asas, né? Às vezes as coisas podem voltar quase a ser como eram, e aí a gente não sabe muito bem a idade do bicho. Então nós entramos nessa fase que vem agora, mais aprofundada, que é críticas e evidências da origem das espécies por meio da seleção natural. Então a gente tem que ser pesquisador, cientista honesto e falar. Se a gente está mostrando uma coisa, tem que falar que tem gente que pensa ao contrário, né? E tem que tentar ver até onde a gente consegue realmente fazer a teoria se manter, ou essa teoria no futuro vai ser descartada. Né? A gente tem que pelo menos falar de outras coisas que hoje em dia os melhores cérebros da humanidade descartaram, e por que a gente aceita Darwin como a teoria, Darwin Wallace, né, como a teoria mais aceita. Então, o cientista ele tem esse lado assim, não diria mais honesto, né, mas ele se preocupa muito em chegar, falar uma coisa e dizer, talvez pode ser que alguém ali, né, que é uma coisa um pouco diferente de outras linhas de pensamento que, não, ali está escrito é isso e deu, sabe? Por enquanto a ciência tem essa capacidade de se reciclar, o que é muito bom, né? Bom, a pimenta largada aí na comida, vamos lá mostrar a primeira crítica à teoria do Darwin. Conforme eu já havia falado, tem livros, né? E para alguns livros, eu não gostaria muito de entrar aqui, mas vou ter que entrar aqui nessa parte do tema. Há alguns livros que são muito lidos
e levados a sério, afirmam que a humanidade e o mundo é muito mais novo do que algumas árvores, tá? Então é complicado, tá? O tempo é o que se diz, não haveria tempo, né? O mundo só tem 6.000 anos, não haveria tempo para correr todo esse monte de espécies, esse monte de modificação para ter as coisas como tá. É 6.000 anos. Aí tem uma parte complicada da filosofia, da ciência, e também tem uma parte complicada da filosofia da religião, que a gente tem que entrar para discutir aqui, que também tem a ver muito com os fatos, né? Por exemplo, se você for nessa árvore e medir quanto a árvore cresceu no verão, quanto a árvore cresceu no inverno, e fazer isso por 20 anos, você vai ver que a árvore cresce 6 milímetros no verão, cresce 4 milímetros no inverno. E a parte que cresce no verão é mais clara e a parte que cresce no inverno é mais escura. Aí você faz isso por 20 anos e pensa, nossa, como é que vai ser no ano 21? Vai seguir igual ou vai ser diferente? Não, vai seguir provavelmente igual. Aí você descobre que essa árvore tem 6.000 anéis, tá? Que são esses anéis mais escuros, que são os 6.000 invernos que ela passou. E aí você chega e diz, não, essa árvore provavelmente tem 6.000 anos. Aí você lê o livro e diz, não, o mundo tem 6.000 anos. Então o mundo, como que teve os dinossauros, como que teve não sei o quê, se só tem 6.000 anos, mas aí o cientista vai chegar e vai ter dizer, não, a árvore tem 6.000 anos. Então o mundo deve ser mais velho que a árvore. Então o mundo não tem 6.000 anos, segundo os cientistas, tá? Então há tempo, houve tempo, e muito tempo, para acontecer as coisas que aconteceram. Entenderam? Agora eu vou falar da exegese. A exegese é o seguinte: é o que você lê aqui nesse livro. Vocês já devem saber que livro que é, pela luz que está vindo aqui, né? E o que a gente deve tomar ao pé da letra na Bíblia e o que a gente deve interpretar com outro sentido na Bíblia, né? Então, as pessoas, filósofos cristãos, eles fizeram o seguinte: tem coisas na Bíblia que são muito antigas, a gente deve só interpretar como o mundo é muito antigo, tá? E outras coisas a gente deve interpretar ao pé da letra, tá? Vocês já até devem imaginar quais. Então é uma questão assim, fica para cada um decidir isso, né? Agora, pensem, né, nas evidências, certo? E as pessoas do lado da religião criticaram muito a teoria da evolução por causa dessa questão do tempo. Não haveria tempo para acontecer o que aconteceu. Que é a questão seguinte: nossa, se o cara falou isso e tá, as espécies uma origina a outra, como é que a gente não está enxergando isso agora acontecer? Tá? A gente está enxergando isso acontecer com pombos e cachorros, só para dar 2 exemplos. Tá? Então é fato. Tá? Uma outra grande questão é os intermediários. Se o bichinho se arrastava e agora o bichinho voa, você tem que mostrar passo por passo o que aconteceu com o bichinho evolutivamente para valer a teoria da evolução. Isso é fácil alguém criticar, mas é difícil alguém que criticou a falta de fósseis ir lá correr atrás e achar os fósseis, né? Então, por muita sorte, o mundo ainda hoje tem os fósseis. Em muitos casos, no ser humano inclusive, se vocês forem atrás, vocês vão encontrar nos trabalhos científicos os intermediários. Se uma coisa pulou de uma coisa para outra, tem que ter o meio termo. Não é o que a teoria diz? Um bom exemplo é mamíferos, tá? Baleias, essas coisas, tem os fósseis direitinho mostrando que alguns eram no passado como hipopótamos e depois passaram a nadar na água sem as pernas, né? Então, pessoal, teve tempo, tá? Tem fósseis, não é motivo para derrubar a teoria, tá? Não sei porque está o Wallace aqui, vamos passar. Bom, então hoje em dia a gente sabe medir o tempo
melhor do que media no passado. A gente sabe que o gelo conta a história do tempo, o carbono, né, conta a história do tempo, os anéis das árvores contam a história do tempo. Então não podemos dizer que não houve tempo. Ó, 4.500 anos é o que dura uma árvore dessas. Outra crítica derrubada, tem os meios termos. Já houveram tatus gigantes, hoje os tatus são menores. E quando eu não acho os fósseis, é porque o mundo é assim mesmo, né? Não é? Os fósseis não foram feitos para serem achados. Um bicho virou fóssil por um processo bastante até caótico, né? E vamos supor, eu vou fazer tudo, vou deixar fósseis para alguém descobrir a teoria da evolução e, né, não faz sentido, né? Mas os fósseis que existem estão aí, eles nos contam as histórias, então muitas histórias podem ser contadas, a gente fala das coisas com fatos, tá? E aí tem coisas que são assim, se você duvida muito da teoria da evolução, bata o olho nos ossos, né? Mostrando como que é a mão de um gorila, como que é a mão de um ser humano, como que é a mão de um chimpanzé. E mais agora recentemente, como que é o DNA, 99% bate, tá? Então isso são evidências, isso são coisas assim. Eu não acho que a mão do chimpanzé é assim, eu não acho que a carga genética é 99%. Essas coisas são medidas, essas coisas são fatos, tá? Basta bater o olho e ver. E aqui é nós, ó. Deixa eu ver se eu não estou tomando tempo demais do leitor aí. Temos mais 4 minutos de aula, pessoal. Só preparar aqui para vocês. Então, enquanto vocês vão pensando aí no que eu falei, vamos lá. E aí a frase, para encerrar essa sessão aqui, a frase do Dawkins, né? O nosso ponto de vista, ele é um ponto de vista de quem vive 70, 80 anos, né? A gente vê uma janelinha do que está acontecendo no universo. Concordam? Por exemplo, uma pessoa que vive 60, 70 anos, para ela fica difícil entender o que é 1 milhão de anos. Para mim fica difícil entender o que é 1 milhão de anos. Por isso que Dawkins escreveu isso. A percepção humana não importa. A gente não consegue enxergar a escala do tempo que acontece a evolução. Em raros casos a gente consegue, como é o caso dos antibióticos, das superbactérias. Basta vocês lerem sobre isso, vocês vão entender do que eu estou falando. A mariposa lá, que é da cor da poluição, e aí ela escapou, que embora é polêmico eu vou comentar melhor. Mas a gente tem que ter outros olhos, outra percepção para entender a evolução, para entender que essas coisas sim ocorreram em intervalos de tempos muito maiores, né? Os fósseis estão sendo achados, tá? Então dizia-se que não há fósseis e que está errada a teoria. Não há o meio termo. Aí é um exemplo que eu queria mostrar, ó, como um animal que não é o hipopótamo, tá? É isso aqui. Originou hoje as baleias, tá? Então esses fósseis aqui, ó, se a pessoa falar não tem esse meio termo, nunca podia ter partido daqui para cá, tá? É fato isso aqui, certo? Partiu, tá? Isso aqui até mostra de forma bem clara, né? Só você ir num grande museu aí, você vai ver os fósseis disso aqui, mostrando que aquela rota evolutiva de você ter perna, depois nadar, depois ter perna de novo, ela é possível, tá? Então, um grande desafio também é a questão da evolução dos olhos, né? Aí vem questões que eu vou pular um pouco agora nessa palestra, eu vou comentar mais na última palestra, que é justamente sobre esses assuntos mais polêmicos. Mas os olhos também, né? Eles, em 500, 600 milhões de anos, eles mostram toda a trajetória de certos organismos, né? Começou com um olho que só enxergava se era claro e escuro, depois aquele organismo evoluiu, aí começou a enxergar as formas, depois começou a enxergar as cores, até a gente ver os olhos de hoje daquele organismo, que já é uma nova espécie, né? E que enxerga muito bem. Então muitos organismos começaram a enxergar mal e depois em outras espécies enxergam bem, né?
Então uma terceira crítica que vem do lado da religião é: nossa, é muito perfeito o olho humano para ter sido criado pela evolução. Só que a pessoa esquece, que lembrem da figura da árvore, a pessoa esquece que ela está olhando o final do processo, ou o processo como é hoje. Tá? A evolução prediz que no futuro pode haver um monte de bicho cego de novo. Se um lugar, o bicho vive numa caverna, para que ele vai ter olho? Ele nunca vai sair de lá. Tá? Então, essa questão de que é muito perfeito para ter sido criado por um processo aleatório, baseado em mutações, e depois um processo de seleção. Então, a pessoa fala assim: não, mas como é que alguém faz um jardim? Como é que o jardim é tão bonito? Tem que ter um jardineiro. Ou como é que alguém faz um olho? Alguém tem que ter criado um olho. Só que as pessoas esquecem que antes de ter o jardineiro tem as plantas, tem lá o homem aprendeu a usar ferramentas, e aí vai 6, 7 mil anos só para falar disso. Então, só porque o olho é uma coisa extremamente perfeita, não significa que ele não evoluiu, né, em 500 milhões de anos, em milhões de tentativas de olho que não deu certo, em olhos ridículos que só enxergavam se estava claro ou escuro, até chegar no olho bonitinho que a gente vê hoje. Então, realmente, eu estou falando aqui estou falando de uma teoria que tenta derrubar a teoria da evolução, que é o desenho inteligente, né? Se você vê uma coisa muito, muito excepcional na evolução, você tende a dizer que alguém criou. Esquece dessas questões, esquece que para ter um olho bom teve muito olho ruim antes, tá? E muito tempo. E aqui só para provocar realmente vocês, né? Não é um olho, é o fruto de alguma sapindácea. E aqui o fruto da Guaraná. Guaraná. Falar nisso, eu vou tomar um gole aqui de Guaraná. Então, o Nautilus, que é um animal que existiu há 500 milhões de anos, tinha os olhos mais simples, tá? E esses olhos mais simples demorou 250 mil gerações para desenvolver, que era um olho que dizia: bom, tá claro, tá escuro. Tá claro, tá limpo, tá escuro, ele é um animal marinho, e aí vem o predador. Aí o Nautilus, que enxergava pelo menos claro e escuro, é um mutante nas células, sofreu mutação. E esse Nautilus sobreviveu. O Nautilus, que não enxergava porcaria nenhuma, ficou lá abobado, lá, parado, vem alguém e comeu. E depois de 250 mil gerações, esse olho, que só se enxergava claro e escuro, começou a enxergar formas, começou a enxergar colorido. Tá? Então chega alguém hoje e diz: não, o olho tem que ter sido criado por alguém porque é muito perfeito. Não é por aí, tá? Sinto muito. Segundo todos os dados coletados por muitos cientistas e publicados sobre olhos, conta a história que os olhos evoluíram independentemente, ou seja, é uma evolução convergente, porque o olho é uma coisa importante, vamos concordar. Muitas vezes surgiu olhos, porque enxergar é importante, tá? Assim como asas, porque voar é importante. Então essas coisas, elas são muito bonitas, perfeitas, e surgem porque são importantes. Isso é a teoria da evolução que explica essa parte. Bom, aí tem uma pergunta que eu posso fazer para vocês para encerrar a aula. Cobras poderiam ter asas? Já tem, né? Algumas já conseguem ter umas costelinhas que saem um pouquinho para fora e voam um pouquinho. Então esses animais, cobras que tem um pouquinho de asa, répteis que abrem aquela asinha e voam um pouco, anfíbios que saem um pouco fora da água, peixes que saem mais como anfíbio para fora da água, são os meios termos que o pessoal fala que não existe e estão aí hoje para coisas que vão mudar no futuro. O anfíbio, ele não é nem muito peixe nem muito réptil, né? Ele é o meio termo ali entre o peixe e o réptil. Então ele é uma prova atual, cabal, de que está no meio de um caminho. Tudo está no meio de um caminho para coisas diferentes no futuro. Aqui os olhos do Nautilus, ó. E aqui olhos que evoluíram depois, só para mostrar como os olhos evoluíram conforme as necessidades do ambiente. Em grupos separados, né? Muito separados. Evolução convergente, nunca esqueçam, olhos é um grande exemplo, porque é importante ter olho. E aqui o lagartinho que eu falei, ó.
Ah, por que, que o morcego voa e é mamífero? Ah, morcego, ele é um meio caminho evolutivo, assim como esse lagarto. Lagartos não voam na teoria, né? Mas na prática esse aqui já está dando seus voozinhos. Então no futuro a gente poderá ver alguns lagartos voando. E a evolução mostra que esses são os intermediários, que todo mundo fala que não existe, que falta, mas que estão aí. Bom, acho que já está até irritante isso. Eu vou parar e vou encerrar a aula de hoje. Obrigadão aí, pessoal. Até a próxima. Falou!